Então, o tema desta noite, corações selados para diga, obediência. Diga, o meu coração está selado para a obediência. E o versículo tema que nós vamos estudar esta noite está lá em Provérbios 4, de 23 a 27, que na verdade é um conselho do rei Davi ao seu filho Salomão. Diz assim a palavra: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Olha que conselho maravilhoso. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Que esta palavra penetre os nossos corações. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por mais uma vez estar sendo instrumento nas tuas mãos. Agradeço, Senhor, por tudo aquilo que esta palavra já gerou de impacto na minha vida. Agradeço, Senhor, antecipadamente por tudo aquilo, Senhor, que tu farás através deste ensinamento na vida de cada ovelha que ouvir, que receber e decidir viver estas verdades. Que assim seja, como a tua palavra nos ensina. O nosso coração é terra fértil, e esta palavra é uma semente que já está caindo, mas que frutificará a 30, a 60 e a 100 por um. Que assim seja, é o que nós declaramos em nome de Jesus. E o povo de Deus uma vez mais diga amém, amém e amém. Muito obrigado, Bispo Quimio Lins. Eleitos de Deus, igreja vitoriosa do Senhor, a palavra profética para este ano, ela diz lá em Ageu 2:23, farei de ti um anel de selar, porque te escolhi, diz a palavra. Então, como nós estudamos, o anel de selar, ele era um sinal de pertencimento, ele era um sinal de autoridade, mas também de autenticidade. Ou seja, aquilo que era selado carregava em si a marca do seu dono. Ou seja, não podia ser tratado mais como algo comum. Então nós fomos ensinados desde o começo do ano, desde a palavra profética, a importância deste selo na nossa vida. Mas fomos também tremendamente impactados pela palavra ministrada no último domingo, próximo passado, pela nossa bispa Ana Caroline, que trouxe aos nossos corações e mente a grande responsabilidade que temos como filhos de Deus, que fomos selados para o dia da redenção, ou seja, não só o fato de termos recebido, mas o que carregamos em termos de responsabilidade por sermos chamados filhos de Deus, selados por Deus.
E nós estudamos que no Novo Testamento, Deus nos lembra que esta realidade, ela se cumpre espiritualmente em nós. Pois lembra que nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Paulo fala isso aos Efésios 1:13. Então isso não é apenas uma promessa para nós celebrarmos, para nós nos alegrarmos, para nós festejarmos, mas é uma identidade para vivermos com a certeza de quem nós somos no Senhor. Quem nós somos em Deus. Ou seja, é uma responsabilidade que nós carregamos em nós de testemunharmos que fomos selados por Deus. Mas hoje, dentro desta mesma visão espiritual, eu quero compartilhar com vocês mais alguns conselhos importantíssimos sobre como deve viver um povo que foi selado por Deus. Diga, eu fui selado por Deus. Então aquilo que nós vamos tratar nesta noite diz respeito a você, diz respeito à nossa forma de vida. Veja que a Bíblia Sagrada, nela nós encontramos todos os direcionamentos que nós precisamos. Lá em Provérbios 8:12, olha que palavra maravilhosa o sábio nos ensina. Ele diz assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Então veja que a pessoa sábia é aquela que é prudente, é aquela que tem sempre à disposição conselhos e conhecimento. Diga, eu sou uma dessas pessoas, porque você tem sido nutrido e ensinado com a sabedoria de Deus ao longo da sua vida. Mas veja o versículo 13 que diz: o temor do Senhor consiste em aborrecer o quê? O mal, o erro, o pecado. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Então preste atenção que o sábio, ele está nos ensinando que a verdadeira sabedoria, ela habita com a prudência. O sábio não é aquela pessoa impulsiva, não é aquela pessoa carnal, mas é a pessoa que habilita a sua vida tendo sempre atitudes prudentes. Pensa antes de agir. E mais, ela age também com temor a Deus. Ou seja, ela é obediente à palavra de Deus. Por isso, o sábio disse que aborrece o mal. Então, o livro de Provérbios não foi escrito para inspirar sentimentos, para gerar emoções, mas para dar instruções importantes que nos ajudam a formar o nosso caráter, a formar o caráter dos filhos de Deus. Então o que o sábio nos ensina está talhando, está forjando o nosso caráter como verdadeiros filhos de Deus. Ele nos mostra também a importância do alinhamento interior que determina o rumo da nossa vida. As nossas escolhas, elas determinam quem nós somos, elas determinam o nosso futuro. Então ele nos mostra a importância desse alinhamento interior.
que vai direcionar o rumo da nossa vida. Antes de mudarmos as circunstâncias, a Bíblia nos convida a ajustarmos o nosso coração, os nossos pés, os nossos olhos, a nossa fala, a nossa boca, ou seja, não devemos viver guiados por impulsos, mas por discernimento espiritual moldados pela palavra de Deus. Você está compreendendo isso? O que o sábio nos ensina é moldarmos a nossa vida segundo os moldes da palavra de Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você, e que o sábio nos ensina, e que está lá em Provérbios 4, 23, é que nós precisamos guardar o nosso coração, precisamos proteger o nosso coração, blindar o nosso coração. E ele diz assim: sobretudo, o que se deve guardar? Guarda o coração. Então, o significado bíblico de coração, essa palavra vem do hebraico, que se chama lev. A palavra não se refere apenas às emoções, aos sentimentos, mas ao centro da vontade, ao centro do pensamento, das decisões e das afeições. Ou seja, o coração na Bíblia é o quartel-general da nossa vida. E a pergunta que eu faço a vocês é: como está o seu coração? Como está o quartel-general da sua vida? Está blindado, está protegido, está alicerçado pela palavra? Porque veja, Mateus 15, 18 diz: mas o que sai da boca vem da onde? Diga, do coração. Então aquilo que eu falo, aquilo que eu expresso, eu na verdade estou colocando para fora, verbalizando aquilo que está oculto aonde? Lá dentro do coração. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração, olha o que Jesus falou: procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Veja quanta coisa nasce de um coração que não é circuncidado pela palavra, blindado pela palavra, cuidado, protegido. Então, guardar o coração é vigiar o que governa as nossas escolhas. Quando você blinda o seu coração, quando você protege o seu coração daquilo que você, colhe, aprende, tudo aquilo que você assimila, você tem que filtrar, porque muitas vezes as coisas que nós absorvemos, elas vêm disfarçadas de coisas boas, mas no fundo são contaminas, são doenças que vão nos prejudicar, que vão nos contaminar e nos desviar do caminho certo. Então o texto começa com uma expressão enfática. O sábio diz: sobretudo, o que se deve guardar é o coração. Então isto indica uma hierarquia, ou seja, proteger o coração é algo urgente, porque tudo flui dele. É uma questão de prioridade, igreja. Precisamos blindar o nosso coração. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Ele fala: e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o quê? O seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então precisamos avaliar o que tem ocupado o nosso coração.
E quais desejos estão moldando as nossas decisões? Porque olha, igreja, um coração desalinhado, ele pode transformar até mesmo planos bons em caminhos destrutivos. Porque está desalinhado, está em desacordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Então, por isso, nós precisamos ponderar. Esta palavra é interessante. Nós precisamos refletir, avaliar, examinar os nossos caminhos para termos uma vida com discernimento. O cristão não age por impulsividade, age por sabedoria, discernimento. Diga amém por isso. O salmista lá em Provérbios 4:26 diz: pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam o quê? Retos, não tortuosos. Ponderar do original significa examinar. Você pode tirar uma foto do telão para ficar guardado, nivelar, pesar cuidadosamente. É a imagem de alguém que avalia o terreno antes de caminhar. Sabe quando você observa se aquilo de fato é de Deus ou não? Nós precisamos fazer em todo momento. A vida do cristão, ela não pode ser impulsiva, mas tem que ser avaliada à luz da palavra de Deus. Porque caminhos retos não significam caminhos fáceis. Pelo contrário, geralmente os caminhos retos são mais difíceis, porque nós precisamos lutar com a nossa própria carne, contra a nossa própria carne, muitas vezes, para agradarmos a Deus. Então, caminhos retos não significam caminhos fáceis, mas sim de acordo com a vontade de Deus. E diga com seus lábios: o meu prazer é de obedecer à vontade de Deus. Provérbios 3, 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Olha que conselho maravilhoso. E não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não posso agir, sabe, pelo meu entendimento, por aquilo que as minhas emoções me impulsionam a fazer, mas sim segundo os conselhos de Deus. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então esse é um momento, igreja, de revisão. É um momento de ajustarmos a nossa rota. Nossas decisões, elas devem ser tomadas sempre debaixo de oração. Não podemos escolher caminhos apenas por conveniência ou por impulsividade. Porque Deus chama o seu povo para caminhar com sabedoria, tendo a sua palavra como bússola, como parâmetro para cada decisão que nós precisamos tomar. Então diga, repita comigo: guardar o coração é vigiar o que governa as nossas escolhas. O segundo ponto importante que nós vamos estudar está em Provérbios 4, 24, é que precisamos santificar a fala. Diz assim: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Então a nossa boca, ela é um instrumento de vida ou de morte, o sábio fala isso. Nós temos que compreender a seriedade das palavras que nós proferimos, que saem da nossa boca, porque a boca, ela revela que direção o meu coração está indo. Porque se a boca fala aquilo que está cheio o coração, significa que toda vez que eu revelo algo através dos meus lábios, eu estou mostrando para que direção eu estou indo, meu coração.
E veja que em Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder de quê? Da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E é por isso que estamos aqui aprendendo a palavra de Deus, porque queremos nos alimentar daquilo que gera vida, daquilo que gera proteção, daquilo que blinda as nossas vidas. Então, o tipo de confissão que o cristão tem, ele determina o rumo de muitas situações. Quando o sábio fala sobre falsidade e perversidade, ele não está falando apenas de mentiras escabrosas, sabe, escandalosas, não. Não são mentiras escancaradas. Mas ele está falando de palavras usadas para manipular. Ele está falando de meias verdades, que parecem corretas, mas escondem intenções dúbias, erradas. Ele está falando de ironias que machucam, de brincadeiras que ferem, de comentários que diminuem o outro. São palavras que não edificam, que não curam, que não libertam. Pelo contrário, são palavras que geram confusão na mente do cristão, que contaminam, que afastam pessoas até mesmo da verdade de Deus. Então eu, como cristão, eu tenho essa responsabilidade. Lembra do que eu falei no começo? Fomos selados. Isso não é só celebração, isto carrega conosco um peso de responsabilidade. Então o apóstolo Paulo nos ensina em Efésios 4:25, diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O salmista também nos dá uma orientação muito forte. Ele diz: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem o quê? Dolosamente. Então, quando nós agimos de forma correta, nós blindamos não só a nossa vida, mas a vida de todos que estão à nossa volta. Mas por outro lado, quando nós não utilizamos de sabedoria, quantos conflitos, quantas rupturas e feridas começam através de uma voz, de uma palavra que foi falada sem pensar. Porque olha, falar dolosamente significa falar sabendo que as palavras vão gerar algum tipo de dano a alguém. E a nossa boca, igreja, ela precisa ser submetida ao Espírito que habita dentro de nós. Se nós somos templo do Espírito Santo, que flui dos nossos lábios tem que estar em concordância com aquilo que a palavra de Deus diz. Então, este segundo ponto, nós precisamos estar atentos àquilo que sai da nossa fala. Então, diga com os seus lábios: precisamos controlar, santificar a nossa fala. Terceiro ponto, que é um conselho importante, está lá em Provérbios 4:25, é que precisamos também direcionar corretamente o nosso olhar. Falamos do coração, falamos dos lábios, da boca, da nossa fala, e agora o que nós enxergamos. Ele diz: os teus olhos olhem direto e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Ou seja, na Bíblia, os olhos representam os desejos, o foco, a intenção. Olhar reto significa não viver distraído. O cristão não pode viver distraído, não pode viver dividido ou seduzido por atalhos. Jesus disse em Mateus 6:22, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será o quê? Luminoso. A luz de Cristo brilha. Mas olha o oposto:
Se porém os teus olhos forem maus, se você só enxergar maldade, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Uau! Então, onde você tem fixado os seus olhos? Esta é a pergunta. Em comparações, em desejos ilícitos, em medos. Igreja, quem não controla o olhar, perde a direção. Anota isso aí. Quem não controla o olhar, perde a direção. Por isso precisamos manter o foco na luz, em Cristo, na sua palavra. Isto requer de nós vigilância espiritual, para não sermos enredados pelo erro, porque isso gera tropeços na nossa caminhada, na nossa trajetória. Veja que Paulo fala lá em Hebreus 12:1, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de um grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Existe uma carreira para você. E ele no versículo 2 diz, olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, igreja, nós precisamos manter os olhos na luz, porque quando nós tiramos o foco de Cristo da luz, nós começamos a tropeçar. A palavra nos ensina que a vida cristã, ela é uma corrida, ela é comparada como uma corrida. E é verdade que não dá para nós corrermos carregando pesos, carregando pecados, é o que Paulo estava dizendo, carregando culpas, carregando distrações, não dá para correr esta carreira carregando essas coisas. Então o Senhor nos chama a deixar tudo aquilo que nos tem, atrasado, nos paralisado, e voltarmos simplesmente para aquilo que nos conduz em triunfo. E nós voltarmos os nossos olhos para aquele que é o autor, aquele que é o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Porque quem olha para Jesus, igreja, encontra força para continuar dentro da direção, a direção certa. Ela não se perde, ela não se desvia. Então esse é o momento de nós decidirmos tirar os olhos daquilo que pesa, daquilo que nos distrai, daquilo que nos fere a fé, e fixar os olhos naquele que é o autor e consumador dela. Então, o terceiro ponto, precisamos direcionar corretamente o nosso olhar. Repita com os seus lábios: eu direciono, diga com fé, corretamente o meu olhar. Porque olhar significa não viver distraído. Quarto ponto, nós precisamos também perseverar sem desvio. E lá em Provérbios 4:27, diz: não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Ou seja, nós temos que ter firmeza moral e espiritual. O cristão tem que ter essa firmeza moral e espiritual. E o que isso significa? Significa desviar-se de tudo aquilo que nos faz paralisar, tropeçar. É desviar-se, é não começar, achar que eu posso negociar com o erro ou com o pecado. Porque se eu permito,
sabe, fazer algo aqui que eu acho que não tem nada demais, mas para Deus é errado, porque ninguém está vendo, eu acabo gerando na minha vida o quê? Tropeço. Eu acabo caindo. Eu vou sofrer as consequências de uma decisão, de uma atitude errada. Então por isso nós temos que ter, sabe, prioridade com a comunhão de Deus. Nós não podemos negligenciar. Veja o que diz em Deuteronômio 5,32: cuidarei em fazerdes como vos mandou o Senhor, vosso Deus. Não vos desviarei nem para a direita nem para a esquerda. Então, igreja, Deus nos chama a obedecer com atenção e com consistência, com constância. Não basta começar bem, não basta iniciar certo, é preciso continuar andando conforme a palavra de Deus todos os dias. O cristão, ele nunca está totalmente, sabe, conhecedor da palavra, mas ele cresce de glória em glória. Ele cresce diariamente, todos os dias nós temos que crescer. Então, quando nós ajustamos nossa vida aos mandamentos de Deus, nós fazemos escolhas que nos afastam daquilo que é errado e nos aproximam ao centro da vontade do Pai. E você e eu estamos aqui para agradarmos somente a Deus. Não estamos aqui para agradar a nossa carne, não estamos aqui para agradar o mundo, mas estamos fazendo a vontade daquele que nos criou e naquele que nos formou e nos colocou uma carreira. Primeiro, você quer aplaudir ao Senhor? Primeiro de Coríntios 10:12 diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus, Ele é fiel. Diga: Deus é fiel. E não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então veja que esse versículo nos alerta contra a confiança excessiva em nós mesmos. Quando nós achamos que estamos firmes demais, podemos relaxar a vigilância. Isto é um fato. Por isso é necessário perseverar e reconhecer que dependemos totalmente de Deus todos os dias da nossa vida para podermos permanecer de pé. Então, retirar o pé do mal tem que ser uma ação intencional. Eu tenho que querer, eu tenho que decidir, eu tenho que escolher fazer aquilo que é certo, dizer não para o erro. Provérbios 22:3 diz: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem o quê? A pena. O simples é uma pessoa espiritualmente imatura, sem discernimento, aberto às influências, não estabelecido em suas convicções. Este é o simples. Enquanto que o prudente é aquele que tem discernimento, tem sensatez, tem perspicácia espiritual, é capaz de agir com cautela e com sabedoria. Somos nós, diga amém por isso. Eu tenho a certeza de que aqui são prudentes, somos prudentes. Então o prudente, ele evita o mal porque ele discerne espiritualmente o perigo. E o que ele faz? Ele negocia com o perigo? Ele brinca com o perigo? Não, ele se afasta dele. Então esta passagem
de Provérbios que nós lemos, ela nos mostra um caminho completo. O coração guardado, caminhos ponderados, a fala santificada, a boca santificada e o olhar direcionado em passos firmes. Mas agora eu gostaria de terminar este momento compartilhando com você nesses próximos minutos uma história de vida de um personagem bíblico que conecta coração, boca, olhar e caminhos. Eu quero falar sobre a vida de Davi, porque antes de Davi ser rei, ele foi filho, ele foi pastor, ele foi servo de Deus. E ao ensinar Salomão, o seu filho, Davi não falou apenas de princípios teológicos ou teóricos, mas de experiências vividas, experiências práticas, porque ele conhecia na prática o valor de um coração guardado, um coração fiel a Deus, mas também conhecia as consequências dos momentos em que ele relaxou na vigilância. Então veja que Davi começou a sua jornada com o coração guardado. A primeira coisa que a Bíblia destaca em Davi não são as suas habilidades físicas. Não era saber cuidar da ovelha, não era saber tocar uma harpa, não era isso, mas era o seu coração. Por isso, a história diz que Deus mandou o profeta Samuel falar com o rei Saul, que havia escolhido um outro rei porque ele havia sido desobediente. Vamos ver o que diz em 1 Samuel 13,14, diz assim: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e lhe já ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Então veja que Samuel havia recebido uma palavra de Deus e pediu para que falasse com o rei Saul de que Deus havia escolhido um outro substituto. E veja que depois, quando Samuel vai à casa de Jessé, que é pai de Davi, para ungir Davi, Deus fala com ele a respeito de um dos irmãos de Davi. Veja o que diz lá em 1 Samuel 16,7: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Ou seja, o profeta, ele primeiro escolheu aquele que era mais alto, mais bonito, mais forte, tinha porte de guerreiro. Mas olha o que Deus falou: porque o Senhor não vê como vê o homem, o Senhor vê o exterior, o homem vê o exterior, mas o Senhor, porém, o Senhor vê o quê? O coração. Então veja que Deus se importa não é com a nossa aparência, mas é com o nosso coração. Por isso a importância do nosso coração estar alinhado com a palavra de Deus. Então Davi, ele guardava o coração, sabe, no anonimato. Ele adorava no campo enquanto cuidava das ovelhas da família, ele obedecia quando ninguém o via. Ninguém estava perto reparando, mas Deus estava olhando. Assim somos nós, independente de estar na frente do bispo, do pastor, seja lá de quem for, nós precisamos seguir um padrão de excelência, porque fomos selados por Deus. Então isso nos mostra que uma vida alinhada à vontade do Senhor, ela começa quando o coração está correto, antes
mesmo das conquistas virem a público. Então, quando surgiu, veja, a oportunidade de enfrentar o grande opositor de Israel, que foi Golias, diz a palavra que Davi, ele ponderou, ele avaliou, ele examinou sobre os seus caminhos e manteve os seus olhos retos diante do foco, do propósito que Deus havia colocado ele. Veja lá em 1 Samuel 17:38, diz: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E no versículo 40 diz: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje do pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Então veja que Davi não se deixou intimidar, ele não aceitou a armadura de Saul, ele seguiu pelo caminho que Deus havia preparado ele para aquele momento. Ele manteve os olhos diretamente adiante, confiando que o Senhor tinha os métodos certos para que ele vencesse, não o homem. Então, igreja, fazendo uma analogia com a nossa vida, eu sei que muitas vezes somos tentados a usarmos a armadura que o mundo nos ensina, armaduras essas que não são nossas, não são armas que Deus escolheu para você, para mim, para nós usarmos diante dos gigantes que se apresentam na vida, diante de nós. Mas o que nós aprendemos é que não podemos usar estratégias carnais, não podemos usar atalhos para resolvermos certas situações, mas precisamos colocar os nossos olhos fixos em Deus e permanecermos fiéis até o fim. Então Davi nos ensina nessa situação a ponderarmos as veredas antes de caminharmos por ela. Outro aspecto importante que nós podemos buscar como inspiração do salmista é em relação ao controlar a nossa boca, a nossa confissão, através das nossas palavras, diante das circunstâncias. Veja o que diz em 1 Samuel 17, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha a confissão de Davi, olha a ousadia deste jovem, diante de um gigante, todo paramentado, todo armado, com lança, espada e escudo. Mas ele tinha uma confiança inabalável, e a sua confiança em Deus fez com que a sua confissão estivesse alinhada. Ele diz: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra
e ele vos entregará nas minhas mãos. Amados, não é a armadura deste mundo que vai fazer você vencer, é a palavra de Deus na tua vida que te conduzirá em triunfo. Aplauda o Senhor. Então, Davi usou a boca, a sua confissão, para proferir palavras de fé, e assim nós devemos agir. Davi foi também um grande testemunho em várias áreas, mas eu preciso deixar aqui um alerta importante. No momento em que ele deixou de vigiar, o olhar dele e os seus passos, ele teve grande deslize. Lá em 2 de Samuel, nós vemos o momento em que ele se desviou o olhar das promessas de Deus, da palavra de Deus, e acabou tropeçando. Diz assim: uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio a ele, se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. Então veja que, quando Davi desviou o seu olhar da palavra de Deus, o que aconteceu? Esse desvio geraram um desejo errado no seu coração. E esse desejo gerou uma ação desalinhada com a vontade de Deus. E consequentemente, esta ação gerou consequências profundas. Igreja, os pecados que Davi cometeu começaram com o desalinhamento dele com a palavra. Algo que parecia momentâneo acabou transtornando não só a vida de Batseba, que gerou a morte de seu marido, mas também teve consequências de morte no filho do próprio Davi com ela. E gerou também feridas emocionais profundas que ele levou e carregou durante anos. Então, igreja, por isso nós temos que viver vigilantes. Porque quando nós nos distraímos, nós damos lugar à nossa carne. Dar lugar à nossa carne é abrir uma margem, uma brecha, para que tropecemos e venhamos a sair feridos. Jesus, em Mateus 26:41, diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, igreja, a vida de Davi, ela ilustra perfeitamente aquilo que nós aprendemos em Provérbios 4, 23 a 27. Até porque esses versículos, eles foram ensinamentos que o próprio rei Davi transmitiu ao seu filho, a partir das próprias experiências que ele viveu. Enquanto ele guardou o coração, ele teve grandiosas vitórias. Quando desviou o olhar das verdades divinas, o que aconteceu? Ele tropeçou, ele caiu, ele se feriu. Mas diz também que quando ele ponderou seus caminhos, ele reconheceu o erro, ele se arrependeu, ele foi preservado e restaurado pela graça de Deus. Então, igreja, nossa vida não será definida apenas pelas batalhas que enfrentamos, claro que não, mas pelo estado do nosso coração, pelas palavras que proferimos, pela direção do nosso olhar e pela firmeza dos nossos passos.
Então eu termino dizendo que este ano não seja marcado apenas por mudanças externas, por mudanças aparentes, mas por um profundo alinhamento interior com a sabedoria do Senhor, para que cada decisão que nós venhamos a tomar, cada palavra que nós venhamos a proferir, possam sempre glorificar a Deus e produzir vida abundante através de cada um de nós. Que o nosso testemunho revele isto, através da nossa vida, possamos mostrar ao mundo que o nosso coração está alinhado com Deus, que os nossos lábios proferem palavras de vida e de paz. Os nossos olhos estão postos em Deus e os nossos pés firmados na rocha. E eu termino, vamos ficar de pé, eu termino pedindo para que a igreja, com autoridade, com fé, diga estas palavras, estas frases de vitória. Diga comigo, hoje, diga com fé, hoje eu realinho o meu coração diante do Senhor. Minha boca proclamará vida, meus olhos permanecerão na luz, meus passos jamais se desviarão da palavra, porque eu fui selado pelo Senhor. Que assim seja, que esta palavra, Senhor, que foi ministrada, a confissão que nós proferimos através dos nossos lábios, sejam, Senhor, a marca, confirmados diariamente, de que nós estamos selados, firmados, obedientes, fiéis à Tua palavra, enquanto nós vivermos. Assim nós oramos, assim nós declaramos, e o povo de Deus, que tem o coração selado em obediência, diga amém e amém. Glórias a Deus. Dê um lindo aplauso ao Senhor. Passamos 5 minutos, eu vou dar a bênção final. Estenda suas mãos em direção ao altar. Senhor Jesus, obrigado por esta noite maravilhosa, obrigado por esta palavra transformadora, renovadora, por esses conselhos preciosos. Que saiamos agora, Senhor, em paz e em total segurança, sejamos guiados aos nossos lares, que tenhamos um resto de semana abençoada, Senhor. Assim nós oramos e declaramos em nome de Jesus. E o povo da fé, uma vez mais, diga amém e amém. Vá em paz, vá feliz. Glórias a Deus. Vire para o seu irmão e dê uma palavra de vitória.